Então, continuando nossos vídeos, falei para vocês da relação, né? Vou colocar aqui a partezinha da definição de relação, né? E que diz o seguinte, aqui a gente já começa em função. Bom, no vídeo anterior eu tinha dito para vocês que relação era o quê? A relação era uma ligação ou um relacionamento, entre aspas, entre um valor, um par ordenado, né? E que essa relação entre esse par ordenado era composta de uma condição. Então, para ter relação, bom, para ter par ordenado, onde é que surge o par ordenado? Do produto cartesiano, certo? Então, vamos pensar aí como é que surgem os bebês, né? De um produto cartesiano entre o pai e a mãe de vocês em algum momento da vida. Sei que vocês não vão gostar muito disso, mas em algum momento o pai e a mãe de vocês tiveram um produto cartesiano e surgiram então os pares ordenados, certo? Então, que são os irmãos de vocês. Ou então, né, só vocês, então só teve um par ordenado, né? Enfim. A quantidade de pares ordenados é do produto cartesiano. Daí depende do número de elementos de um conjunto e o número de elementos do outro conjunto. Vão surgir pares ordenados, né? A partir do produto cartesiano, né? Ok. Do produto cartesiano, eu posso, então, que eu vou ter uma infinidade, né, de pares ou um conjunto de pares ordenados, eu posso selecionar esses pares ordenados a partir de condições. E aí eu chamo isso de relação. A condição que separa os pares ordenados, né, é uma condição e a gente chama então de relação. A relação entre esses pares ordenados, né, que eu separei a partir de uma determinada condição que eu impus. Bom, mas então o que é função, né? A função é um tipo específico de relação, porque a função, toda função é uma relação. Olha aqui escrito aqui embaixo. Mas nem toda relação é uma função. Por quê? Porque para ser função, obedece duas questões, né, importantes que incidem, ou seja, que vão dizer assim, ó, essa relação é uma função. Ah, interessante. Essa relação é uma função. Mas não, essa relação é uma relação comum que não é função. Então, é uma coisa bacana, é uma coisa especial, entendeu? A relação, quando uma relação é função, é uma situação especial. Que situação especial é essa? Quando obedece duas condições. E aí a gente vai ver aqui. Bom, na definição aqui de função já diz, ó, dados dois conjuntos A e B não vazios, ou seja, que tem elementos, né? Chama-se função ou aplicação de A em B, representada por f de A em B, né? Então, isso aqui é uma função que tem a relação de A e B. Toda relação onde o x pertence a A existe um e somente um correspondente y. Então, a gente já tem aí uma condição. O que é essa condição? Bom, vamos aqui para exemplos de funções. Aqui, eu tenho valores de, né, elementos de A e elementos de B. A flechinha se chama relação. Então, temos relações e essas relações se originam a partir de uma função, tá? Então, para cada x eu tenho um y, né? Um valor em B. Para cada x eu tenho um valor em B. Olha aí, ó. Ok? Eu posso ter 2x relacionando-se com um único y? Sim, posso ter, certo? Eu posso ter todos os x se relacionando com os valores de B e sobrar um? Posso, pode sobrar valores em... Vou colocar aqui. Pode sobrar valores em B, tá? Pode sobrar, ó, o 6 aqui sobrou, não fez relação com ninguém. Pode sobrar valores em B, certo? Ó, 2x, 2, né? 2x para 1y, pode. Para ser função, pode. Aí tem contra-exemplo. O que é o contra-exemplo? Quando não é função, tá? Quando é que não vai ser função? Quando sobrar valor em x. Aí eu vou colocar aqui, ó, não pode
de... Aí colocar sobrar valor no conjunto B. Vou colocar aqui valor em X, valor no conjunto B. Se o conjunto... conjunto A. O conjunto A, né, que a gente fez aqui para vocês. Se o conjunto A, né, tiver um valor de X que não relaciona-se com outro conjunto, não é função. Ah, mas é relação, professora. Relação porque ele está se relacionando. Mas é função? Não, não é função, porque para ser função tem que obedecer a duas situações específicas, né? Ou seja, para cada um x eu tenho que ter um y, né? Um único y, ou seja, para 2x posso ter um único y, para 3x posso ter um único y, mas tem que ser único y, né? Da minha relação. E não pode sobrar elementos no conjunto A, né? A relação não pode ter, então aqui não pode, isso aqui é uma heresia, né? Ou heresia para ser função. Ok? Então, não pode sobrar valor em x, ou seja, o valor no conjunto A, né? E aqui, para ser função, o que eu não posso? Eu não posso ter para 1 em x, 2y. Gente, olha a definição. Olha a definição. A definição diz o que? Ó, todo x pertencente a A existe um e somente um correspondente y pertencente a B. E somente existe um e somente um correspondente y. Então, só pode ter, para cada x, eu só posso ter um y. Tá? Então, se eu tenho 1x e 2y, que é o caso aqui, 1x e 2y, não pode. 2y, tá? Então, não posso ter 2 ou mais y em B, tá? Não posso. Não pode acontecer isso aí, certo? Bom, agora a gente entra em função, tá? É função, bonitinho. A gente já definiu o que é a diferença de uma relação para uma função. Todos esses exemplos aqui são relações, esse relação, esse relação, esse relação e esse relação. A diferença é que esses aqui é uma relação e função. Esses aqui é uma relação, mas não é função, tá? Então, tem a diferença. Tá, agora a gente vai definir domínio, contradomínio e imagem para uma função, tá? Para uma função. Então, para uma função, a gente vai definir, então, essa denominação. Domínio, contradomínio, imagem. Barbadinha, olha só, eu tenho, dada a função representada no diagrama sagital, abaixo, temos todos os elementos do conjunto de partida. Nesse caso, é o conjunto A. Pode ser B e A, professora? Pode. Pode ser M e N? Pode. Pode ser D e E? Sim, pode, tá? Pode ser o inverso, E e D? Pode também. Por que é sempre A e B? Ah, porque geralmente a gente escreve A e B aqui, tá? Mas podia ser B e A, não tem problema nenhum. Mas o que a gente pode dizer? Da onde que está surgindo a flecha? A flecha surge daqui e vai para lá, certo? Surge daqui e vai para lá. Então, onde é que está surgindo? Está surgindo no conjunto A, tá? Então, todos os elementos do conjunto A são chamados de domínio. Então, aqui, nesse caso, né, o domínio é o próprio conjunto A. Quem é o conjunto A? Vamos dar esses elementos. 1, 2 e 3. Esse é o conjunto A, certo? Bom, todo o conjunto B, independente quem recebeu flechada, quem não recebeu, tudo que está dentro do B, ou seja, tudo que foi onde chegou, né? Aqui é onde saiu, domínio. Onde chegou? No B. Então, todo B é chamado de contradomínio. CD aqui, contradomínio. Todo B. Quem é todo B? 2, 4, 6, 8 e 10. Esse é o contradomínio. Posso colocar o nome do conjunto ou escrever todo ele aqui, tanto faz. E quem é imagem? Imagem é quem recebe... Ó, vou colocar aqui. Quem recebe flechada. Quem recebeu a flechada. Quem é que recebe flechada aqui? 2, 4, 6. Então, essa é a minha imagem. Essa é a minha imagem. E aqui a gente tem uma coisa chamada de y. O y é a imagem da função. Certo? E o domínio é chamado de
x. O domínio é chamado de x e a imagem é chamada de y, certo? E tem o contradomínio. O contradomínio aqui são o valor, elementos do conjunto B. Mas a imagem é quem recebe a relação, ou seja, quem te relaciona-se com o conjunto A. Então, é o meu y, certo?